Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, numa edição especial aqui, nós vamos falar com você, advogado. Em especial, nós queremos falar um pouquinho sobre o aspecto do direito digital e o quanto que você pode se beneficiar e como também você pode, inclusive, aproveitar-se para trabalhar não só o seu business, mas também você pode trabalhar a questão da sua informação e a difusão disso. Nós queremos falar aqui num conceito mais informativo para você ter uma segurança, inclusive, nesse aspecto, para você conseguir aí trabalhar a sua imagem, trabalhar o seu serviço de uma forma que as pessoas possam entender o que você soluciona e oferece aí na forma do direito. E para falar conosco um pouquinho sobre isso, está aqui hoje na bancada do Edley, ela que é uma especialista nessa área, já está atuante aí, inclusive já atendeu mais de 11 mil clientes já na sua atuação, ela que é aqui de Franca, inclusive, e tem uma ascensão muito grande no direito digital, já é uma das está entre as 100, inclusive, aí, posicionada no direito digital como uma das 100 pessoas mais referentes na advocacia no direito digital. Está conosco aqui hoje no Edley Podcast a doutora Kátia Viegas. Seja bem-vinda, doutora Kátia, é uma alegria ter você aqui hoje na nossa bancada e para falar um pouquinho não só sobre o direito, mas falar também um pouquinho sobre a sua trajetória. Obrigada, eu que agradeço, a alegria toda minha de estar aqui e ter recebido esse convite. E ela está aqui esbanjando, inclusive, elegância, né? Como sempre, muito elegante. Obrigada. Doutora Kátia, quero que você fique bem à vontade, quero que você fale um pouquinho, primeiramente, quando foi que você se descobriu no direito primeiro? O que atraiu você para essa matéria em específico? A gente sabe que o direito ele envolve a sociedade e envolve pessoas. Uhum. E o que trouxe você? Quais foram as inspirações que levou você ao direito? E, posteriormente, a especialização que você veio, né, a cursar? A escolher, inclusive, como carreira. Bom, eu vim de uma família muito simples. Não nasci em berço de ouro, como muitas pessoas pensam, né? Sim. Meu pai foi cortador de cana. Eu morei na roça. A minha mãe era do lar, muitas vezes também trabalhou na roça. Fui filha única até os 12 anos, quando veio meu irmão. Aos 6 anos, meus pais mudaram para uma cidade pequena aqui próximo, no Poranga. Uhum. E estudei toda a minha vida em escola pública e trabalhei em diversos lugares com uma vida muito simples e muito humilde. Mas eu sempre tinha alguma coisa ali dentro de mim que parecia que a ambiência não estava adequada aos meus sonhos, mas eu não sabia nem o que eu sonhava. Uhum. Sabe aquela sensação, tipo assim, eu quero algo que você não sabe o que é? Sim. Eu sempre tive isso dentro de mim. E aí eu fui crescendo e tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre dediquei demais, com muito amor. Seja trabalhando para alguém, ou seja, quando eu ingressei na jornada sozinha. Sim. Porque antes de ser advogada, eu tive empresa. Uhum. Eu cheguei a ter 10 financeiras. E teve uma certa época que o negócio estava meio assim, o governo intrometia demais, uma hora subia, uma hora descia. E eu comecei a analisar aquele cenário e falei, gente, isso um dia não vai ser legal. Uhum. Falei, eu preciso buscar uma profissão que eu possa determinar o que eu quero. Uhum. E não ficar dependendo de governo. Sim. E foi onde que eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu sempre gostei, o meu propósito, que eu descobri muito cedo, era ajudar pessoas. Então eu gostava muito, muito. Qualquer problema que as pessoas tinham, eu era aquela que entrava, não, eu quero te ajudar. Uhum. Então as minhas amigas, minha família, eu sempre era a acolhedora, sim, conciliadora, apaziguando tudo. E eu falei assim, vou fazer psicologia, né, porque eu quero ajudar. Mas eu era muito pobre, eu falava assim, gente, na minha época, psicologia só fazia quem tinha dinheiro, imagina, sim, como que... Eu não tinha dinheiro para ir no psicólogo, como que eu... E falei assim, como que eu vou fazer? Vou ter que abrir um consultório? Uhum. Eu não vou poder. Foi quando eu falei, então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer direito. Porque o direito, eu posso começar com um computador, eu posso prestar um concurso e eu posso trabalhar. Sim. E foi quando eu optei por necessidade seguir o caminho do direito. E eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro dia de aula na Unifran, quando o Dr. Esdras, que é o coordenador do curso de Direito, né? Ele dava aula de Direito Empresarial e ele perguntou para todos os alunos,
fala seu nome, de que cidade que você veio e qual que é o seu sonho. Aí todo mundo, eu quero ser advogado, quero ser diplomata, quero ser delegado, quero ser promotor, juiz. E eu tava bem ali no centro da sala e eu fiquei, o que eu quero? Aí eu falei assim, meu nome é Kátia, eu sou de Sales Oliveira e eu quero ter um escritório com mais de 60 advogados atuando em todo o Brasil, eu quero ser uma referência. Ele virou e falou assim pra mim, faz 15 anos que eu tô aqui na universidade e é a primeira vez na vida que eu ouço um aluno falar que quer ser empresário do direito. E quando ele falou empresário do direito, isso entrou dentro da minha mente e nunca mais saiu. E eu fiquei encantada com a palavra empresário do direito. Eu falei, tá aí, é exatamente isso que eu quero pra minha vida, ser empresário do direito. Então, eu já saí da faculdade com essa mente empresarial. Eu não sei se é porque eu vim de empresa, né? Eu já tinha empresa. Inclusive, quando eu fiz faculdade, eu tinha as financeiras. Eu sempre olhei para a advocacia como uma empresa. Então, quando eu me formei, peguei meu diploma, e agora o que eu vou fazer? Eu não tinha escritório, eu não tinha clientes, eu só tinha um diploma. E eu já me posicionei desde o primeiro dia como uma empresa. Então, eu determinei ali dentro do meu espaço que eu precisaria de recepcionar, de atrair pessoas para que elas me buscassem, né, para solucionar os problemas dela dentro do direito, e que eu precisaria dedicar tudo e mais um pouco para solucionar, porque ela confiou em mim. E que eu tinha que dar uma entrega. Então, eu sempre trabalhei o início, a venda, que a gente fala venda só para a pessoa entender, porque na verdade é o atendimento, né? A entrega bem feita e o pós-atendimento. E isso deu muito certo. Já no meu primeiro ano ali de advocacia, eu já consegui faturar R$100 mil. Isso em 2012. Uma realidade para um advogado que levaria anos. Sim, R$100 mil no primeiro ano. Porque eu peguei algumas ações trabalhistas e foram feitos vários acordos. Então foi assim, muito rápido. E eu era aquela pessoa, assim, que latente dentro de mim, vendas. Eu falo que a Kátia nasceu vendedora. Então isso estava latente dentro de mim. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não posso vender, advogado não pode vender. E como que eu vou fazer? E era aquela loucura, eu ficava pensando. Eu falei, tá, mas eu não posso vender, eu não posso mercantilizar. Mas eu falei assim, gente, mas é lógico que eu tô vendendo. Porque eu tenho que vender a minha imagem, o meu posicionamento, e pra pessoa confiar em mim, nos dizem que é 184 habitantes para um advogado. Então, eu preciso de me posicionar de uma forma que as pessoas confiem e comecem a me contratar. Então, eu sempre falei, como que eu quero ser vista? Eu quero ser vista como uma advogada de sucesso. Então, eu busquei conhecimento, fiz pós-graduação, eu dedicava o meu máximo. Eu sempre tive muita empatia pelo meu cliente. Então, a dor do meu cliente, ela é minha dor. Eu sofro muito, eu luto muito por ele. Eu faço muita questão. E eu sempre tive muita gratidão. Até por aquela pessoa que me parava na rua, posso tirar uma dúvida? Josuel, você não tem noção do que era pra mim quando alguém perguntava, posso tirar uma... você é advogado, posso tirar uma dúvida? Eu ficava tão grata, mas tão grata, que aquilo não ia me gerar nada, eu não iria ganhar nada com aquilo. Mas só o fato daquela pessoa confiar na minha opinião para te esclarecer uma dúvida, num cenário onde tem tantos advogados por habitante, para mim já era um sonho, era espetacular. E eu acho que foi isso que começou a gerar tanta conexão com as pessoas. E aí já ali no segundo ano eu comecei a fechar tipo 44 clientes novos por mês. E Instagram nem tinha, acho que nem tinha WhatsApp. Em 2012, 2013, nem tinha WhatsApp. Era o próprio boca a boca. Eu tinha Orkut, né? Porque a gente nem usava o Orkut com finalidade de se posicionar como profissional. Eu, pelo menos naquela época, nem enxergava dessa forma. Era socialização, mais ou menos. Sabe como que eu fazia? Antes de começar esse mundo digital,
Eu cheguei a fazer 21 mil cartões. De quando eu me formei até quando eu parei e entrei pro mundo digital, eu cheguei a fazer 21 mil cartões. Cartões! Aham. E eu sempre andei com esses cartões. Então eu ia fazer a unha, eu falava assim, ai, vou deixar um cartãozinho com você. Se caso você precisar de um advogado, olha, eu faço aposentadoria, inventar. E deixava esse cartãozinho. Se eu ia pra qualquer lugar, na padaria, qualquer lugar, eu falava quem eu era, o que eu fazia e deixava o meu telefone pra caso aquela pessoa precisasse de alguma coisa. Sim. E todos os dias eles procuravam. Olha só. Lógico que não todos que eu entregava, mas sempre alguém vinha. Doutora, você lembra que você deixou um cartão aqui comigo? Então, eu queria verificar porque o meu filho vai precisar de divorciar. A senhora mexe com divórcio? E foi assim, e foi crescendo. Então, eu consolidei o meu escritório, que eu comecei em Cássia e Franca, porque lá eu tinha um prédio comercial de frente com o fórum, Sim. que é da família do meu marido. Uhum. E eu cresci muito, muito, todos os anos, cresci, da maneira tradicional que todos os advogados estão acostumados. Sim. Que é o boca a boca, o que indica, cartãozinho e um bom trabalho. Sim. O que aconteceu em 2022? Já estava o digital muito ascendente, muitas pessoas já vinham se posicionando. Eu cresci, Facebook, principalmente. Eu cresci absurdamente na pandemia, porque as pessoas não podiam sair, elas começaram a solucionar os problemas por vídeo ou WhatsApp. E aí isso gerou uma confiança que antes não era assim, antes da pandemia. Antes todo mundo queria vir sentar no seu escritório e ser atendido presencial. Sim. Então o que eu fiz? Daquela dor que a gente viveu, eu transformei numa oportunidade de negócio. Eu comecei a falar com todos os meus clientes. Olha, a gente não tá podendo sair, então, mas qualquer coisa que o senhor precisar, tô te passando o andamento do seu processo, e eu sempre fiz esse pós. Olha, não esqueça, a gente trabalha nessa área, e sempre crescendo e transformando isso, esse comercial, que eu falo de nome comercial, sempre em crescente. Sim. Em 2022, fui para São Paulo buscar o conhecimento que eu não tinha, que era o digital. Eu queria entender como que isso funcionava, como que eu tinha que fazer, como que eu tinha que me posicionar, porque eu tinha um Instagram com 474 seguidores que não saía desses 774 nunca na vida. E aí eu fui para São Paulo, conheci um novo mundo e de 2022 até hoje eu já investi mais de R$1 milhão só em cursos, treinamentos para mim, para minha equipe, em técnicas de gestão, estruturação de processos internos, escala de negócio e contorno de objeções e vendas dentro do limite permitido pela OAB. Consequentemente, tecnologia também. Lógico, tecnologia demais, muita tecnologia. Doutora Kátia, já estamos aos finais aqui do Edley Podcast hoje. Agradecer já você, inclusive, por toda a contribuição, por tudo que você contou aqui. Eu ainda acredito que de forma superficial, não foi toda a sua trajetória aqui, mas sem sombra de dúvida, pra mim foi inspirador poder ouvir o que você compartilhou, identificar o que você trouxe como valores seu, que você compartilhou, como as pessoas, como realmente o ser humano nesse relacionamento. Eu acho que você mais valoriza de fato, que você deixou claro aqui, é o relacionamento com o cliente, não é só a questão de um serviço ali, mas é o relacionamento de eu poder ajudá-lo, de eu poder realmente ser útil para ele de alguma forma. Então isso mostra o quanto o advogado ele não é só empresarial, mas também humano, né? Isso é muito válido. Parabenizo você pela trajetória brilhante, inspiradora. Desejo a você cada vez mais sucesso e deixo um espaço para você quiser deixar alguma mensagem, alguma informação a mais que a gente aqui eventualmente não veio a falar. Só vou deixar uma frase que foi a frase que inspirou toda a minha jornada. O mundo é do tamanho dos nossos sonhos. Então, busque os seus sonhos. Brilhante, até anotei aqui, que é uma frase realmente linda e faz todo sentido com a doutora Kátia Viegas, que esteve aqui hoje no Edley Podcast, compartilhando para você um pouquinho aí de como o direito digital ele pode ser utilizado e aproveitado para você, advogado, e como você pode, inclusive, tornar-se aí uma grande referência, como a própria doutora Kátia também esteve. E antes da gente finalizar aqui, tem uma simples pergunta que eu queria falar para você, porque esteve aqui também na bancada de lei o Dr. Rafael Araújo, que é inclusive um dos seus
mentorados que teve, inclusive com você, adquirindo um conhecimento específico para a própria área dele, não só para a área dele, mas para a área do digital, inclusive. E eu quero que você fale para mim, que dá aqui já uma referência, a importância de ter uma pessoa que consiga, igual você falou, consiga comprar primeiro a gente, consiga ter essa credibilidade com a gente. E eu queria que você falasse qual o sentimento de ter alguém tão distante sendo uma pessoa hoje próxima a você no quesito de estar aprendendo com você e adquirindo habilidades com você, como você bem adquiriu também. Josué, o Dr. Rafael eu conheci em um curso, uma imersão em São Paulo, lá em Alphaville, onde ele estava buscando o mesmo que eu, porque ele também é mentor. Ele é mentor de advogados que querem entrar no mundo digital, mais focado ali para o advogado recém-formado. E lá, quando eu conheci a história dele, foi assim, fantástica. Foi uma das histórias mais lindas que eu conheci. Eu me conectei muito com ele e eu contei um pouquinho da minha história, um pouco mais profundo. E eu acho que ele também se conectou. E a gente veio dos mesmos lugares e alcançamos mundos que muitas pessoas até hoje acreditam que são inalcançáveis. E aí, conversando, eu vi que ele já era um advogado que faturava muito no mercado digital, tinha um conhecimento espetacular, você entendeu? Ele é advogado especialista em direito do passageiro aéreo. Uhum. E ele se posicionava muito bem, uma oratória maravilhosa, então ele se conectava muito. Ele não tinha dificuldade em ter clientes, ele fechava mais de 100 contratos por mês. Porém, ele estava crescendo numa velocidade que ele precisaria de estruturar urgente a máquina interna dele. Uhum. E foi onde que eu contei para ele que eu já tinha passado pela dor que ele estava passando. Uhum. E contei para ele que eu estava ali adquirindo conhecimento para ser mentora de advogados, porque eu queria entregar para os advogados como estruturar um departamento interno para que os processos internos fossem muito bem desenhados, para que o escritório fosse libertador. Você entendeu? Para que seja um escritório 4.0. Igual semana passada eu estava em Paris, eu fiquei 9 dias e o meu escritório permaneceu fluindo normalmente, fechando novos contratos, todas as audiências acontecendo normalmente, tudo funcionando. Inclusive mentorias sendo fechadas enquanto eu estava viajando. E as coisas acontecem. E de lá eu consegui também atender alguns casos pontuais. E é isso que eu quero muito e desejo muito entregar para os advogados. Foi o que eu passei para ele. Você precisa ter liberdade financeira e geográfica. Não adianta você estar tão posicionado, ganhando tanto dinheiro com tanto cliente e ficar ali amarrado no seu operacional. Sim. Estrutura que você vai triplicar. E no meu ponto de vista, ele vai crescer 10 vezes e a gente vai voltar aqui para te contar. Com certeza. Com certeza ele estará retornando aqui para falar não só sobre o crescimento, mas sobre tudo que ele pôde contribuir aí para várias pessoas e consumidores no Brasil. Nós agradecemos você aqui pela sua participação, que esteve acompanhando conosco hoje o Edley Podcast. Novamente, minha gratidão a você, doutora Kátia, pela participação. Agradeço. Fica o convite para você retornar aqui para a gente poder contar um pouquinho mais sobre o processo de estruturação que a gente não contou, né? Mas a gente falou um pouquinho quais as necessidades dele. E a gente fica por aqui agradecendo você. Os cortes vão estar lá no Instagram do portal Notícias de Franca, como também o Instagram da doutora Kátia vai estar aqui também abaixo para você acompanhar, como também um contato eventualmente, caso você queira também estar falando com ela. Nós agradecemos você e até a próxima edição do Edley Podcast.